noite, meus irmãos. Graça e paz ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, meu nome é Rodrigo, eu sou pastor há um tempo, né? Comecei a pastorear bem jovem, aos meus 20 anos, eu estou hoje com 40 anos. E nesse processo a gente trabalhou com a igreja local, pastoreamos a igreja local, tivemos um tempo itinerante, fizemos alguns trabalhos missionários. E também trabalhamos com a área da adoração, do louvor, música. Em Londrina dei aula de violão, numa escola de música cristã. Assim, só para vocês saberem, hoje estou em Penápolis, né? Estive fora no último tempo. E estou em Penápolis, na cidade onde eu nasci. É uma igreja, Ministério Fonte de Vida, a igreja que o pastor Beto e a Cristina fizeram parte também. E ali estamos auxiliando a igreja na área de estudo teológico, na área de missões também, que a gente está envolvido ali. Estou há 6 anos, sou muito ruim de data, tá? Mas em mais ou menos 6 anos, eu estou como presidente do Conselho de Pastores, também na cidade de Penápolis. E estou aqui com a minha esposa, Simone, que está ali. Nós temos 3 filhos, minha filha mais velha com 17 anos, o filho do meio com 14, o Davi, o Damaris, o Davi, e o menorzinho, o Benjamin, com 11 anos, tá certo? E não puderam vir, né? Só nós dois viemos. E então ali em Penápolis estamos fazendo esse trabalho, e nós esse ano conhecemos um movimento de missões de evangelização mundial. Eu não gostaria de falar muito tempo de mim, eu só estou me apresentando porque vocês não me conhecem. Nós queremos falar do Evangelho hoje, eu quero falar da Palavra de Deus, tá? Mas só para colocar um pouquinho para vocês, um pouco da minha história e como a gente chegou aqui. Nós fomos convidados para um evento na Coreia do Sul esse ano, um evento que eu fui junto com um amigo meu, pastor do México, pastor Fabian, que mora na cidade de León, no México. E eu fui convidado para representar o Brasil ali nessa conferência missionária, onde nós tínhamos ali 80 países diferentes, 153 pessoas e 80 países representados na Coreia do Sul, e todos falando da evangelização mundial, dessa aliança que nós temos com o nosso Senhor Jesus, que é pregar o Evangelho e fazer discípulos a todas as nações. E ali eu conheci esse movimento que iniciou não muito tempo. Eles têm então um engajamento de entrar com o Evangelho em todas as nações da face da terra. Em 6 anos, meus irmãos, uma igreja pequena, não é uma igreja grande. Na Coreia hoje nós temos a maior igreja do mundo, está na Coreia do Sul. A maior igreja presbiteriana está na Coreia do Sul. Então as grandes igrejas estão na Coreia do Sul. Essa igreja que eu estou falando é uma igreja pequena, comparado às outras. Uma igreja do tamanho do Ministério Fonte de Vida, para você ter uma ideia. Mas eles têm mais 10 congregações, mas pequenas também. E eles fizeram uma aliança de cumprir o pacto da evangelização mundial. E eles então elaboraram um plano: nós vamos entrar em todos os países da terra. E eles em 6 anos conseguiram entrar em 100 países já. E ali eu só conheci 80 ali, na conferência, mas eles já acessaram 100 países. E eu estava junto com um casal do Rio Grande do Sul representando o Brasil, simplesmente para conhecer, nos aprofundar de novo no que é o Evangelho da Bíblia, para que possamos levar a mensagem do Evangelho ao perdido, para que possamos levar o Evangelho à nossa igreja, despertar o nosso povo para a necessidade de pregar esse Evangelho. E eu então, conhecendo o Beto, eu fiz essa explanação. Eu tenho um material deles, eu peço aqui que vocês me permitam usar. Todo o material está aqui, os versículos, por causa nós vamos abrir vários versículos, então fica mais fácil, já está para mim separado aqui. Então me permitam, fazer isso. Também vou pedir ajuda ali do telão, se possível em NVI, que vai bater aqui com a minha tradução, para a gente não perder tempo. E esses coreanos sistematizaram então 12 lições para despertar, para falar o que é realmente o Evangelho da Bíblia. Por quê? Porque existem outros evangelhos? Existe, meus irmãos. Existem falsos evangelhos. Existem coisas que são pregadas em nome de Deus que não são o Evangelho de Cristo. E o único Evangelho que tem poder para salvar o ser humano é o Evangelho da Bíblia. É o Evangelho de Cristo. Deus não se compromete com a mensagem do pregador.
Deus se compromete com a mensagem, a palavra dele. Deus não compromete comigo o que eu falo, deixo de falar. Deus se compromete que se a palavra dele estiver na minha boca, na nossa boca. Aleluia. E é o Evangelho que traz salvação. Então nós precisamos entender o que é o Evangelho. Eu sei que nós sabemos, nós estamos na igreja, mas a importância de nos aprofundarmos, de clarear conhecimento de que é o Evangelho, de quem é Cristo, para que possamos pregar com clareza às pessoas, é muito importante. E é para isso que eu venho aqui, né, essa noite, servir vocês. Servir, eu recebi de graça, né, esses estudos, e eu estou passando aqui da melhor forma que eu posso, esses dias, esses 3 dias com vocês, para a gente pensar junto, refletir junto o Evangelho da Bíblia. E é isso que eu me proponho a fazer essa noite, tá certo? Então, vocês me permitam fazer em formato de estudo. Eu não vou pregar só, eu quero interagir. Se precisar parar na minha fala para você perguntar alguma coisa, levanta a mão. Eu gostaria que nós vamos estudar junto esses 3 dias. Pode ser? Amém. Pode ser, pastor? Pode. Tá? Mas antes eu quero, mais uma vez, antes de continuar, orar. Feche teus olhos, do jeito que você está mesmo. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, porque o Senhor está no nosso meio, pela salvação em Jesus Cristo, pela morte na cruz e ressurreição e a promessa do seu retorno. Senhor, estamos aqui para estudar a tua palavra, entender o que é o Evangelho e sermos salvos por esse Evangelho, Senhor. E também para que possamos ser anunciadores e proclamadores da mensagem da salvação. Ajuda-nos, Pai, essa noite. Pelo teu Espírito, revela-nos o Evangelho. Pelo teu Espírito, revela-nos o Cristo. Pelo teu Espírito, revela-nos a obra da cruz. Revela-nos o nosso papel e a nossa missão como igreja, para que possamos nos engajar nisso e glorificar o seu nome. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Então, o Evangelho da Bíblia. Qual é a sua definição de Evangelho? Se eu perguntar para você, meu irmão, o que é Evangelho? Você saberia me explicar? É a primeira pergunta que você tem que se fazer. O que é o Evangelho? Se o Evangelho é que salva, não tem outra coisa que salva. O Evangelho de Cristo, Jesus Cristo é que salva. O que é o Evangelho? Aí alguns, vão falar, alguns que conhecem a palavra no original, vão falar, é uma boa notícia. Quem já ouviu falar que Evangelho significa boa notícia? Evangelho é uma palavra grega, Evangelion é a palavra grega. Essa palavra Evangelion, ela era usada para qualquer boa notícia no Império Romano, pelos gregos, pela fala grega. Então, se nascesse o filho de um imperador e alguém tivesse que anunciar essa notícia que o filho do imperador nasceu, o que ele ia fazer? Ele ia levar um Evangelion, uma boa notícia. Mas a boa notícia de Deus não tem nada a ver com isso. Então, se o exército do imperador ganhasse, fosse para a batalha e conquistasse o inimigo, alguém trazia uma mensagem, um evangelho. O evangelho trazia uma boa notícia. Quando Jesus vem, ele vem trazendo uma boa notícia. Mas ele vem trazendo uma boa notícia agora de Deus, da parte de Deus. E aquele que proclama esse evangelho, nós chamamos o quê? Os evangelistas. Toda a igreja é chamada para proclamar o evangelho de Deus. Mas qual é a boa notícia de Deus? O que é o evangelho? Qual é a boa notícia? Será que toda boa notícia é o evangelho de Deus? Será que tudo que eu falo em nome de Deus é o evangelho de Deus? São perguntas que nós temos que fazer. Eu não sei se vocês conhecem um teólogo da Assembleia de Deus chamado Ciro Sanches Zibord. Ele é um escritor da CPAD, das Assembleias de Deus. Ele escreveu um livro, Os Evangelhos que Paulo jamais pregaria. É um livro interessantíssimo. Os Evangelhos que Paulo jamais pregaria. E ele começa a identificar que tem um monte de coisa que hoje a igreja fala que é evangelho, que Paulo nunca pregaria. Jamais Paulo pregaria. E ele identifica alguns evangelhos. Por exemplo, Paulo jamais pregaria o evangelho que nós sabemos aí, o evangelho da prosperidade. Que só tem Deus quem é próspero. Só tem Deus quem Deus dá riqueza. Jamais Paulo pregaria.
Porque Paulo disse, eu sei me contentar tendo fome e tendo suficiente. Sei passar frio, não ter nada e sei viver com fartura. Então esse evangelho não pode ser o evangelho da Bíblia. Nós temos que começar a pensar. Será que só falar em nome de Deus é pregar o evangelho? Não, meus irmãos. Nós temos que entender o que é o evangelho da Bíblia. Hoje nós temos um monte de evangelho que é mais animador de palco do que pregar o evangelho. Gente que fica animando as pessoas, animando, fazendo terapia. Terapia é bom. Terapia é bom lá para o profissional que faz terapia. Pastor, pregador não faz terapia. Pregador, pastor, prega o evangelho. Aleluia! E nós temos então que entender qual é a nossa missão. Qual é a mensagem do evangelho? Nós temos, já ouviu falar hoje, né? Teologia coaching, já ouviu falar dos coaching da vida? Que é aqueles que ficam animando, motivando as pessoas, você, né? Você é bom, você pode, você não sei. Meu irmão, você não é bom. Nós precisamos pobres, cegos, nu, miseráveis, precisamos de Cristo. O ser humano sem Deus não é nada. Esse não é o evangelho. Então nós precisamos entender o que é o evangelho. E Paulo tinha essa preocupação, porque na época dele já tinha gente pregando um falso evangelho. E ele fala isso de uma forma incisiva aí, que nós vamos ler com vocês. Primeiro texto, se vocês puderem abrir para mim, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Enquanto ela abre ali, eu vou dando algumas informações para vocês. Interessantes assim para a gente, né, contextualizar. Gálatas, a igreja de Gálatas, ela foi fundada em mais ou menos 47 depois de Cristo. Tá certo? Então olha só, a igreja de Gálatas foi fundada mais ou menos 47 depois de Cristo. Paulo escreve a carta para a igreja de Gálatas uns 2, 3 anos depois da fundação. Então essa carta que você está lendo, depois de Gálatas ser fundada, ele funda a igreja, prega o evangelho. Gálatas nasce como um povo. Na época as igrejas se reuniam nas casas, eles não tinham templos ainda. Então essa igreja, depois de 3 anos, recebe mais ou menos 2, 3 anos, depende muito da datação de alguns, mas segundo a Bíblia cronológica, 2 anos só depois, 49 depois de Cristo, Paulo escreve a carta que você tem aí. Ele escreve a carta aos Gálatas. Galácia era uma região que tinha várias cidades, Icônio, Derbe, algumas cidadezinhas que faziam parte da região da Galácia. Listra, se eu não me engano, Listra, Icônio, era uma região que chamava Galácia. E esse povo de Deus estava lá e ele escreve então uma carta aos Gálatas. Gente, vamos colocar 3 anos só depois que a igreja foi fundada, ele escreve isso que nós vamos ler. Gálatas capítulo 1, versículo 6, diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo para seguirem o quê? Outro evangelho. Olha o que Paulo ele estava surpreso. Ele falou, eu estou admirado, mas do lado ruim. Estou admirado, não é possível que depois de 2 anos, só 3 anos, quer dizer, tão rapidamente, vocês abandonaram o evangelho de Cristo. Gente, era uma igreja que tinha recebido o evangelho pelos primeiros discípulos, pelos primeiros apóstolos. Imagina, ele estava fresquinho em cima de Cristo. E Paulo falou, eu não acredito que em tão pouco tempo vocês abandonaram o evangelho. E ele continua o versículo 7. E ele fala assim, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas olha o que Paulo fala, gente. Ainda que nós, ou um anjo do céu, fala comigo, anjo do céu. Anjo do céu. Então, mesmo que Paulo, ele fala, ou um anjo do céu. Deixa eu achar aqui.
pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que ele seja o quê? Amaldiçoado. Você está vendo a seriedade que Paulo está falando? Paulo está falando assim: não mexam no evangelho original de Cristo. Se vier um anjo do céu, não está falando um anjo do inferno, não. Ele está falando se vier um anjo do céu e pregar um evangelho que não é o pregado no início, que eu preguei a vocês, esse anjo é amaldiçoado. Não ouçam. E ele fala: se eu mesmo pregar um evangelho diferente, que seja amaldiçoado. Não mexam no evangelho pregado no início. E ele continua: como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. É forte ou não é? Então, gente, nós precisamos saber que evangelho que nós temos que pregar. Porque se pregarmos algo que não é o evangelho, nós estamos amaldiçoados. A nossa pregação tem que ser a pregação do evangelho. Não podemos pregar outra coisa. E não pode ser parecido com o evangelho. Tem que ser o evangelho. Você sabia que a coisa mais difícil, que mais destrói o povo de Deus, é o evangelho que não é o evangelho, mas ele é quase, ele é parecido. Essa é a pior coisa que tem. Você sabe qual que é a pior nota falsa? Nota de dinheiro. Aquela que é mais parecida com a verdadeira. Essa é a pior nota que tem. Porque ela vai enganar muitos. Se você pega uma nota muito ruim, muito falsa, é raso, não tem nem valor. Se você pega uma parecida com a original, com a certa, ela vai enganar muitos. Nós não temos problema com as pessoas que pregam outras religiões, que é falso. O problema são as pessoas que se dizem cristãos e pregam o evangelho quase igual e não é. Esse falso evangelho pode enganar a muitos. Se nós não conhecemos o evangelho, nós podemos ser enganados, meus irmãos. E Deus não quer que sejamos enganados. Paulo disse: não sejam enganados. Não deixem o evangelho original de Cristo. E aí então, nós precisamos conhecer qual é o evangelho, para não sermos enganados. E ele continua: acaso, versículo 10, busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estão tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Eu não tenho que pregar nada que agrade ninguém. Eu tenho que pregar a Cristo. Eu tenho que pregar o evangelho de Cristo. Agrade as pessoas ou não, o meu compromisso é obedecer a mensagem do evangelho de Cristo. Paulo falou: eu não estou buscando que ninguém aqui queira, me aceitar como uma boa pessoa. Eu quero que todo mundo me conheça como pregador do evangelho de Cristo. Eu não estou procurando agradar ninguém, eu estou procurando fazer a vontade do meu Cristo, do Senhor Jesus. E é isso que Paulo quer de nós, e é isso que ele queria dessa igreja da Galácia. Vamos ver mais um versículo aí para a gente esclarecendo. 2 Coríntios 11. Agora ele escreve uma carta para a igreja na cidade de Corinto. É a sua segunda carta registrada para a gente. No versículo 3 ele fala assim: o que receio e que quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva, fala para mim, a serpente enganou Eva. Então Paulo está falando, o que eu quero evitar é que do jeito que a serpente enganou Eva, com astúcia, a mente de você seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Ele estava preocupado com a igreja de Corinto, que a serpente ia também enganar a igreja de Corinto. Do jeito que ela enganou Eva, ela vai querer enganar vocês. Eva foi enganada
por não conhecer o pacto de Deus no Éden. E nós podemos ser enganados por não conhecer a nova aliança com Cristo, o pacto do Evangelho de Cristo. E ele estava preocupado com essa igreja. E ele diz assim ainda, versículo 4: pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos. Gente, pode-se pregar um Jesus que não é o Jesus da Bíblia? Pode. E Paulo está falando, se alguém prega um Jesus que não é o Jesus que eu estou pregando para vocês, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Ele estava preocupado porque os coríntios estavam aceitando um evangelho falso, um Jesus falso e um espírito falso, uma igreja de Cristo. E essa preocupação não é diferente hoje. Nós temos que refletir o que pregamos, o que entendemos ser o verdadeiro evangelho, o que as igrejas estão pregando, qual é a mensagem, porque nós temos uma mensagem, o evangelho de Cristo a ser pregado. Essa é a nossa missão. Glória a Deus. O que eu estou mostrando aqui, por enquanto, é você perceber, tem a possibilidade de aceitarmos o evangelho que não é o evangelho de Deus. Paulo está preocupado com isso. Falar em nome de Jesus e não é o evangelho de Deus. Falar o evangelho e não é o evangelho de Deus. Olha a dificuldade. E se para isso nós precisamos então conhecer o evangelho, conhecer a boa notícia que eles pregaram. Agora eu vou partir para esses versículos. Então, o que eles pregaram? O que Pedro, os apóstolos, Paulo, o que ele está falando que ele pregou lá no início? Qual era a pregação deles? Vamos ver para a gente conhecer. Não é? Porque é importante. Se eu não posso pregar o evangelho, qual que é a boa notícia que eles pregavam então? Vamos lá. Atos. Perdão, meus irmãos, eu errei aqui. Romanos 1. Antes da gente ver a pregação, em Atos, deixa eu só fazer essa leitura também. Eu não sei quantos sabem, mas Paulo escreve a carta aos Romanos com o objetivo de apresentar o Evangelho. O Evangelho de Cristo pela graça, a justificação pela fé. Ele escreve à igreja que está em Roma, que era formada de judeus e gentios, para ele apresentar o Evangelho da salvação. O Evangelho que era o poder de Deus para salvar. E ele inicia a carta aos Romanos, aqui onde a gente vai ler, e ele está falando do Evangelho de Deus. Ele fala assim, o Evangelho de Deus... Versículo 2: o qual foi prometido por ele, por quem? Por Deus, de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas. Então, Paulo está falando que o evangelho que ele prega foi prometido por Deus no Velho Testamento. Foi prometido por Deus pelos profetas da Antiga Aliança. O evangelho que ele prega foi prometido por Deus por toda a Escritura Sagrada. O evangelho que ele está pregando não é novo. É um cumprimento das promessas de toda a Escritura. Então o evangelho de Deus, que Deus prometeu aos profetas, e falou de antemão para todo mundo lá. Esse evangelho que eu estou pregando. E ele continua. Acerca de quem é esse evangelho? De seu filho, do Filho de Deus, que como homem era descendente de Davi, e mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós já entendemos que o Evangelho tem a ver com quem? O Filho de Davi, que é Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E ele é o cumprimento de tudo que os profetas falaram no Antigo Testamento. E ele é o cumprimento de toda a Escritura Sagrada. E tudo que foi prometido se cumpre então na boa notícia de que Jesus está cumprindo tudo. Aleluia! Nós vamos chegar aí. Essa é a boa notícia que nós vamos começar a entender que a partir de agora, nós não pode pular esses aqui, vamos lá agora para Atos 2:36.
Essa é a primeira pregação depois do Pentecostes. Jesus tinha prometido o Espírito Santo, Atos 1:8, viria poder sobre eles, para eles ser o quê? Testemunha, até os confins da terra, certo? Aí o Espírito Santo vem, enche-os de poder, e tem aquele momento que as pessoas estão lá fora e falam, eles estão tudo bêbados, não é isso? Eles não entendiam. Pedro fala, opa, não. Pedro se levanta e começa a pregar, cheio do Espírito Santo. O que ele prega? Cheio do Espírito Santo. Ele começa a falar de Cristo, ele cita Salmos, ele cita Davi, ele cita profetas do Antigo Testamento, ele fala da morte de Cristo, e lá no finalzinho da pregação, é como se ele concluísse com o auge daquilo que ele estava apresentando, meus irmãos. Atos capítulo 2, 36 diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disto, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus foi feito por Deus Senhor e Cristo. Senhor e Cristo. A boa notícia de Pedro é que o Jesus que eles crucificaram é o Cristo prometido. Jesus que vocês crucificaram é o Messias prometido. É o Cristo prometido. Aí eu vou já fazer uma pausa. Todo mundo já ouviu falar, e nós falamos sempre, Jesus Cristo, correto? Tem um monte de crente que acha que Cristo é sobrenome de Jesus. Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo não é um nome. Cristo é um ofício. Cristo é um trabalho. Eu vou explicar para você entender. Se a gente não entende isso, a gente não entende o evangelho que Paulo está pregando. Porque ele está falando agora, sabe o que vocês estavam esperando? De todos os profetas, chegou. Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo. Glória a Deus. O Cristo que vocês esperavam para resolver o problema de vocês. O Cristo que ia ser prometido para salvar a humanidade. O Cristo que ia destruir as obras de Satanás. Jesus, ele é o Cristo. A boa notícia é essa. Mas se eu não entendo isso, é mais ou menos assim, né? Vamos tentar pegar aqui, quem pode se identificar aqui com alguma profissão? Eu sou isso. Uma profissão. Telefonista. Sou telefonista. Pastora Fátima, é isso? Isso. Fátima, vamos lá. Se eu falar assim, eu vou lá para Penápolis, eu vou falar assim, olha, conheci a pastora Fátima, Fátima telefonista. Ela, telefonista, não é o nome dela, mas está identificando o que ela faz, está identificando as ações, a formação, a habilidade dela. Se alguém não é telefonista, não vai conseguir fazer essa função da forma que a Fátima faz. Ela tem algo que ela faz com propriedade. Então eu, para identificar, na sociedade não é mais ou menos assim, você vai para um lugar, meu pai mesmo foi a vida inteira professor de matemática. Deu aula na escola pública, particular, tudo lá. Até hoje, né? Hoje ele não dá mais aula, aposentado. Mas, quem que você é? Não, eu sou o Rodrigo. Aí as pessoas não conheciam. Não, eu sou filho do Chico, professor de matemática. Quando eu falo professor de matemática, não é o nome dele. É a função. É quem ele é, por quê? Porque ele passou a vida dele trabalhando naquilo, construindo a identidade dele naquilo, e ele tem uma peculiaridade como professor de matemática, né? E ele é conhecido na sociedade. Então, o Chico, professor de matemática. Fátima, telefonista. Quem mais aí quer se identificar para... Quem mais aí? Pespontador. Pespontador. E o teu nome? Luiz. Luiz Pespontador. Então, se eu vou apresentar, eu conheci o Luiz, ele é pespontador. Né? Ele tem uma função. Todo mundo sabe fazer isso que o Luiz faz? Eu não sei. Então, quando eles falam Jesus Cristo, Cristo entra no lugar de telefonista, pespontador, professor de matemática. Cristo não é nome. É o que foi prometido por Deus que alguém iria fazer. É uma função que Deus falou, quando Ele vier,
Ele vai salvar o mundo dos seus pecados. Ele vai fazer isso, ele vai sofrer, ele vai morrer, ele vai ressuscitar, ele vai trazer o reino. Essa pessoa, quando Jesus nasce e morre e ressuscita, ele cumpre o papel do Cristo. E aí Pedro fala: esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aquele que foi prometido no Antigo Testamento inteiro. Ele é o Cristo. Essa é a mensagem que eles começam a propagar. Jesus é o Cristo, Filho de Deus, Senhor. Gente, nós temos 3 dias juntos aqui. Aos poucos eu vou clarear isso para vocês. Nós vamos junto crescendo. Se eu estiver devagar, vocês vão pausando, vão perguntando, não tem problema. Mas a gente vai clareando essa mensagem. E aí depois que eu entendo que Jesus é o Cristo, eu tenho que entender o que isso significa. O que quer dizer? E daí? Né? Por exemplo, eu não sei o que significa pespontador. Aí eu vou ter que perguntar, não é? Tá, e daí? É Luiz, né? Isso, Luiz Pespontador. Aí alguém vai me perguntar: Luiz Pespontador, é o nome dele? Não, Pespontador é a função dele. Mas o que ele faz? Não esqueci de perguntar, não vou saber, né? Ô Luiz, o que é Pespontador? Pespontador que costura sapato. Costura sapato, tem uma costura específica, não é qualquer costura. Não é isso? Tem pesponto e tem a costura. O pesponto é um pesponto fino, igual você falou. Agora a costura já não. Você pode ver um terno que ele é feito com pesponto, entendeu? Porque é uma coisa própria, fina. Olha só. Então quando eu começo a entender isso, eu começo a entender o que ele faz. O que é o Cristo? O que o Cristo faz? O que ele fez, o que ele vai fazer? Só tem um Cristo. Você sabia que tem gente que fala que tem outros Cristos? Por exemplo, olha para você ver a importância de saber que Jesus é o Cristo, ele não é um Cristo. Ele é o único. Você sabia que os judeus acreditam no Cristo? Cristo e Messias é a mesma coisa, mas vamos explicar isso melhor depois. Os judeus acreditam no Cristo. Só que eles não acreditam que Cristo é Jesus. Eles esperam o Cristo dele até hoje. Vocês sabiam que os muçulmanos acreditam em Jesus? Mas não no Jesus da Bíblia. Eu conversei lá na Coreia, sentei com três pastores de Bangladesh. Os 3 convertidos de família muçulmana. Sentei na mesa com um deles, conversei com 2, depois conversei com o Tomás, pastor Tomás. Sentei e falei: pastor, me explica esse negócio aí, como os muçulmanos creem. Não, Rodrigo, olha, os muçulmanos acreditam que Jesus é um grande profeta. Ele é um grande profeta, fez obras extraordinárias em nome de Deus. Ele é um homem de Deus. E os muçulmanos, olha só gente, os muçulmanos acreditam que Jesus vai voltar. Tem nem até crente hoje está duvidando, os muçulmanos acreditam. Aí ele falou assim: só que tem um problema. Quando Jesus vier para os muçulmanos, do jeito que eles acreditam, ele vem, faz a obra que ele tem que concluir, e ele vai se prostrar diante do Cristo, que é Maomé. O Cristo, ou escolhido, ungido para o muçulmano, não é Jesus, é Maomé. Então o profeta Jesus vai ter que se curvar. O que eles estão falando aqui, Pedro? Jesus é o único Cristo. Não existe outro. Tudo que o Cristo viria fazer, Jesus já fez. Não tem outro Cristo. E nós temos que explicar para as pessoas que Jesus é o Cristo. E o que quer dizer que Jesus é o Cristo? E elas precisam crer nisso para ser salvas. Nós vamos ver isso, gente. Estou mostrando, vocês estão vendo aqui texto da Bíblia, não sou eu que estou falando. Nós vamos ler mais textos para vocês verem. Atos capítulo 5, versículo 42. Esse é um episódio bem próximo. 5:42. Depois da cura, Pedro cura um paralítico. E de repente surge um problema lá e eles são levados diante do sinédrio dos judeus. Já começa a perseguição contra eles, porque já eles começaram a ficar preocupados. E ali nesse episódio, ali no sinédrio, eles foram os apóstolos foram interrogados.
e ficaram furiosos com os apóstolos, querendo matar. E aquela situação que se você se lembra, que Gamaliel entra no assunto e fala: olha, o negócio é o seguinte, não vamos matar ninguém. Se isso aí for de Deus, vai crescer. Se não for de Deus, vai acabar. Se for de Deus, vocês vão estar lutando contra Deus. Então vamos ver o que vai dar. Solta eles. E olha o que eles fizeram. Eles açoitaram os apóstolos, bateram nos apóstolos e soltaram. E falaram: não prega mais nesse nome. Aí o que eles fizeram? Logo depois de solto, pregar de novo. Eles não iam deixar de anunciar o Evangelho. Eles não poderiam deixar de anunciar a boa notícia. Que boa notícia? Atos 5:42. Diga comigo aí, ó. Todos os dias. Todos os dias. Não era às vezes não. Todos os dias. Todos os dias. No templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Todos os dias, de casa em casa e no templo, não deixavam de anunciar a boa notícia. Qual é a boa notícia? O Cristo chegou. Ele é Jesus. Jesus é o Cristo. Essa palavra proclamar, também no original, eu fui procurar, a nossa tradução aqui, ela dá uma desajustada, mas vem do Evangelho. A palavra é evangelizomenoi. Como se fosse uma conjugação verbal do substantivo evangelho. Como se fosse evangelizar. Mas a hora que você traduz ao pé da letra, para o português, seria o quê? Eles não deixaram de ensinar e proclamar a boa notícia de que Jesus é o Cristo. Essa seria a tradução ao pé da letra. Por quê? Porque vem da palavra evangelho. Então eles não deixavam de ensinar e proclamar a boa notícia de que Jesus, ele é o Cristo prometido, desde o Éden. A primeira promessa de Cristo qual foi? Gênesis, se não me engano, 3,15. Vai nascer o descendente da mulher, e ele destruirá a cabeça da serpente. Essa é a primeira profecia messiânica. A primeira profecia prometendo o Cristo, aquele que viria destruir as obras do diabo, da serpente que corrompeu Adão e Eva no Éden. A primeira. Então imagine desde trás. Depois ele promete o quê? O descendente de Abraão vai abençoar todas as famílias da terra. O descendente de Abraão não é Isaac que abençoaria, é Cristo. Depois eu abro o texto para mostrar, não sou eu que estou falando. Tá bom? Se a gente não entende isso, a gente começa a interpretar a Bíblia muito erroneamente. Tudo fala de Cristo. Tudo fala de Cristo. Tá? Nós vamos mostrar isso. Atos 9:22. Aqui Paulo, já após a conversão dele na cidade do caminho de Damasco, depois da conversão, a primeira pregação de Paulo, gente, registrado depois da conversão dele. Todavia, olha só, aqui nem Paulo foi chamado, era Saulo ainda, né? Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco. Por quê? O que ele estava fazendo? Demonstrando que Jesus é o Cristo. A boa notícia é essa. Jesus é o Cristo. Então nós estamos vendo, Pedro pregou isso. Os apóstolos, depois de açoitá-lo, de casa em casa, todos os dias estavam demonstrando que Jesus era o Cristo. Paulo, após de convertido, estava demonstrando que Jesus é o Cristo. Essa era a mensagem original que ele falou para os Gálatas. Não se desvie do Evangelho. Não troque a mensagem que eu dei a vocês no início por falso ensinamento do que é o Evangelho. Em Atos 17, 2 e 3, olha só. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga. Por 3 sábados, discutiu com eles com base nas
Tá, deixa eu só, eu não sei se todo mundo sabe, eu sei que tem pastores e talvez pessoas, né, novas convertidas aqui, então eu vou falando, porque eu não sei quem sabe essas informações. Todas as vezes que o Novo Testamento usa a palavra Escritura, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Não existia Escritura no Novo Testamento, não existia o cânon que nós chamamos de Novo Testamento. A única escritura que os apóstolos, Jesus tinha, eram os escritos do Antigo Testamento, que eram reconhecidos como inspirados por Deus. Então, quando Paulo fala aqui que ele convencia base nas escrituras, é com base no Antigo Testamento. Tudo bem? Então vamos ler novamente. Segundo o seu costume, foi à sinagoga por 3 sábados, discutiu com eles com base então no Antigo Testamento, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar entre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Então olha como que Paulo raciocinava. Ele ia para a sinagoga, o que ele falava? Pegava todo o Antigo Testamento, ia lá para Salmo, Isaías fala muito disso. Ele mostrava que o Cristo prometido tinha que sofrer. Ele ia morrer e ele ia ressuscitar. Aí depois que os judeus entendiam, nós sabemos, qual que era a boa notícia? O Cristo é Jesus. Ele já veio. Ele já cumpriu a obra do Cristo, que era morrer e ressuscitar, libertar o ser humano e reconciliar o ser humano com Deus. Então vamos chegar aí. Atos 18:5. Você está vendo, gente? Tanto de versículo falando a mesma coisa, né? Atos 18:5. Paulo pregando de novo. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus o quê? Que Jesus era o Cristo. Outra observação. Do versículo 22, ele prega a primeira vez, registrado aqui, no versículo 9 e 22, certo? Essa primeira pregação de Paulo aconteceu em 37 depois de Cristo. Essa última aqui, Atos 18:5, acontece 53 depois de Cristo. Isso quer dizer, faz as contas aí comigo, sou ruim de conta, né? Mas 16 anos. A primeira pregação registrada em Atos foi em 47. A última que eu estou lendo aqui, depois de 16 anos, o que Paulo estava pregando? A mesma coisa. Paulo não mudava a mensagem do Evangelho. 16 anos depois, ele não foi para uma modinha. O que está na moda evangélica? O que está na moda pregar? O que está na moda, gente? Não tem moda, meu irmão. Tem evangelho que é eterno. Aleluia. Só o evangelho é o poder de Deus para salvar o homem. Amém. Se a gente entrar nesse monte de moda gospel que tem, nós vamos perder a mensagem da salvação. Vamos voltar. Esse movimento da Coreia, quando esse pastor amigo meu me chamou, eu tenho receio com isso hoje, que eu já passei por um movimento, também já caí em vários movimentos. Algumas coisas boas, graças a Deus, a gente vai retendo o que é bom e tudo, mas outras não prestam mesmo. Aí eu falei para ele, um amigo meu, pastor Fabiano, outro movimento não aguento mais esse negócio, chega, não quero nada de novo. Nada de novo. Deus, nós não temos que procurar nada novo. A gente tem que procurar o que é bíblico, o que é eterno, o que é a palavra de Deus que não muda. Aleluia. O negócio de ficar buscando coisa nova. A palavra de Deus é eterna. É só ela que pode salvar. Não tem que ficar procurando um monte de coisa. Eu quero a palavra. Ele falou, Rodrigo, é justamente os coreanos entenderam que todo mundo tem que voltar à palavra, ao evangelho. Aí eu já me interessei. Eu falei, então tá bom, então eu vou conhecer. Eu quero conhecer, porque eu quero isso aí. Eu estou buscando isso aí. Aí quando eu conheci realmente, foi impactante o compromisso que esses irmãos coreanos nossos, que entraram, como eu disse, em 100 nações, têm com o Evangelho de Cristo. Com a verdade do Evangelho. Com a pregação do Evangelho. Com o poder de Deus para a salvação. Com o compromisso de evangelizar as nações. Aleluia. Meu irmão, é impressionante, é muito bonito de ver.
esses nossos irmãos. Espero eles virem um dia para o Brasil. Segundo o presidente do movimento, falei para o Beto, hoje eles estão querendo vir o ano que vem para o Brasil. E talvez vocês podem estar juntos, né? Talvez aqui em Jaú ou lá em Penápolis, não sei, a gente se reunir para vocês poderem ouvir essa mensagem do coração deles, que é muito especial. Um testemunho de Cristo de vida muito especial. Vale a pena. Já deixa o convite aí, né? Deixa Deus preparar esse momento aí, tá bom? Atos, esse aqui eu queria que todos abrissem, na Bíblia. Porque é muito interessante também, Atos 18. Versículo 24. Pode abrir na tela se quiser, mas o pessoal pode. Eu queria que vocês abrissem na sua Bíblia, para você acompanhar e ver comigo aqui. É um pouquinho mais longo o versículo. Atos 18. Todo mundo achou? Amém. Ó, 24. Vamos ler devagar. Eu sei que tem traduções um pouquinho diferentes da minha, mas preste atenção. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, eu estou falando agora de Apolo, natural de Alexandria, ele chegou a Éfeso. Ele era homem culto, inteligente, sábio, culto, né, de sabedoria. E tinha grande conhecimento das Escrituras. Lembra que Escritura, grande conhecimento do Antigo Testamento. Ele fora instruído no caminho do Senhor. E com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Embora conhecesse apenas o batismo de João. 26. Logo, ele começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, dá uma pausa aí, segura a leitura. Priscila e Áquila são discípulos do apóstolo Paulo. Priscila e Áquila, Paulo morou com Priscila e Áquila na cidade de Corinto. Quando Paulo foi pregar em Corinto, ele encontra esse casal que recebe o Evangelho e ele discipula, e eles também eram fazedores de tenda, como Paulo. E para sobrevivência, eles trabalham um período juntos, até que Paulo conseguisse voltar à pregação do Evangelho, né, sendo mantido pela igreja. E ele mora esse tempo com Priscila e Áquila, e eles estiveram ali bastante tempo. Imagina o que Paulo fez? Discipulou Priscila e Áquila e apresentou o Evangelho certinho para eles. Priscila e Áquila ouvem Apolo pregar sobre Jesus e fica impressionado, porque ele era um homem culto. Mas ele fala assim, está faltando alguma coisa em Apolo. Nós aprendemos de Paulo, está faltando algo dessa boa notícia, que Apolo precisa ajustar. E eles chamam Apolo para a casa deles. Olha que legal. 26 de novo. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila ouviram, convidaram-no para ir à sua casa. O que eles fizeram? Explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. O que Priscila fez com Apolo e Áquila? Explicar. Apolo, está faltando uma exatidão. Deixa eu explicar. Quando eles terminaram de explicar, Apolo sai para pregar de novo. Só que a Bíblia começa a mostrar o que ele acrescentou na pregação dele. Versículo 27. Querendo ele, Apolo, ir para a Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos, os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Foi isso que Priscila e Áquila ensinou, que na primeira parte não apareceu. Ele não tinha a clareza da apresentação, ele sabia de Jesus, sabia das Escrituras, mas faltava mostrar Jesus. Ele é o prometido de tudo, ele é o Cristo. Ele cumpriu todas as promessas das Escrituras. Ele não é só mais um profeta, ele não é mais um homem da ética e da moral, ele não é mais um João Batista, ele é o Cristo. Ele é o prometido para solucionar o problema do homem. Essa é a mensagem, gente, que nós estamos lendo, vendo,
que os apóstolos e toda a igreja primitiva estava enfatizando continuamente. E lá no, pode abrir agora ali, 1 João capítulo 5, versículo 1. Mais um versículo agora do apóstolo João, certo? Uma das cartas, pode falar. Nesse caso, o Apolo, ele já era um grande pregador. Sim. Como esses pregadores, fervorosos, tudo, só que ainda faltava a essência que era Uma o exatidão. Cristo. Uma exatidão. Sim. A própria Bíblia vai falar que ele era culto, conhecia as Escrituras, tinha o conhecimento até acerca de Jesus, da vida que Jesus tinha vivido, que tinha acontecido, dos acontecimentos, mas faltava ele linkar algo. Ele já era um grande pregador. Mas ele era um grande pregador, mas Paulo, está faltando. Falta a boa notícia que o Cristo chegou. E o Cristo chegou em Jesus. Nesse Jesus que você está falando. Você está entendendo? Esse é muito interessante. Por quê? Porque as pessoas chegavam a Jesus. Se você ler os evangelhos, os 4 evangelhos foram escritos para apresentar Jesus como Cristo. Só que, paulatinamente, é apresentado. Você percebe que alguns chamavam Jesus de rabi, de mestre, mas mestre tinham muitos. Ele era mais um. Alguns chamavam Jesus de profeta, mas profeta também tinha. Ele era mais um. Quando eles entendiam quem Jesus era? Quando eles falavam, ele é o Cristo, Filho de Deus. São as duas coisas importantes. Foi quando Pedro recebe a revelação. Quem dizem vocês que eu sou? Se der tempo, nós vamos trabalhar isso melhor aqui nesses dias. Quem dizem vocês? Não está dizendo que você é João Batista, Elias, grandes homens de Deus, Jeremias. Está falando que você é um dos profetas. E vocês? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, foi o meu Pai que está no céu. Aleluia. O auge da revelação de quem Jesus é quando as pessoas entendem que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Esse é o auge da revelação e a necessidade de entender isso para a salvação. Só que aí nós temos que entender, do jeito que a gente vai entender o que é um pescontador, o que o pescontador faz, eu tenho que entender o que Cristo faz para eu ser salvo. A boa notícia é o Cristo chegou. Mas se Ele chegou, eu quero crer nele. O que é crer nele? O que é crer? O que Ele fez? O que Ele faz? Aí a gente vai ver esses dias. 1 João 5,1, olha o que João fala. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também ao que dele foi gerado. Então, quem é nascido de Deus? Aquele que crê que Jesus é o Cristo. Está claro aí também para João, outro discípulo de Jesus. Então, você entende a importância da gente entender essa notícia e entender, explicar isso para as pessoas? Né? É muito interessante. Gente, isso é até uma estratégia de evangelismo. Eu já vou ajudar vocês até numa estratégia de evangelismo. Como eu disse, tem muita gente que nem sabe que Cristo é isso. Tem gente que acha que Cristo é o nome de Jesus, sobrenome. Então, se você bater na casa de alguém, falar com um amigo seu e falar assim, olha, posso falar do Evangelho? Eu já conheço. Normalmente as pessoas vão falar isso. Já conheço o Evangelho. Não, então, você sabe que Jesus é o Cristo? Não sei, Jesus Cristo. Não. Sabe o que significa Cristo? Ungido. Você sabe o que significa ser ungido de Deus? As pessoas normalmente não vão saber. Porque nós não ensinamos isso. E aí, nós podemos até saber, sem saber, né, ligar as coisas. Você vai ver que você sabe o que é, mas você não ligou isso de forma adequada. E aí o que acontece? É uma forma da gente entrar com o Evangelho. Porque como a pessoa não tem essa clareza, a gente vai falar do Evangelho. Então posso te falar o que quer dizer isso? E a gente vai aprender a falar em 5 minutos. Explicar que Jesus é o Cristo. Espero no domingo eu sair daqui vocês falando, já entendi como eu apresento Jesus como Cristo em 5 minutinhos. Para eu evangelizar todo mundo aí que encontrar na frente, falar de Cristo com as pessoas. Tá certo? Bem. Então vamos lá. Gente, você entendeu que para a gente fazer evangelização, a gente tem que pregar o evangelho certo? Não adianta eu sair pregando
E sem saber que evangelho que eu estou pregando, senão já ouviu falar do pastor que chama Hernandes Dias Lopes? Hernandes Dias é um homem da presbiteriana, mas ele é muito respeitado em todos os círculos de igreja. Ele vai na assembleia, pentecostal, tradicional, vai em tudo quanto é lugar, né, o Hernandes? E o Hernandes foi entrevistado naquele programa Vejam Só, há um tempo atrás. Eu vi um videozinho dele, aí o entrevistador, esqueci o nome do entrevistador, pergunta para ele lá, Pastor Hernandes, o que nós estamos precisando na igreja evangélica? Ele falou, de uma reforma dos púlpitos brasileiros. Precisamos que os pregadores aprendam novamente a pregar a palavra de Deus. Gente, olha a seriedade, ele é um homem muito respeitado, tá? Ele falou assim, porque se nós não pregarmos a palavra de Deus, quanto mais se prega, pior fica. Quanto mais se prega, pior fica. Era o que acontecia com os fariseus. Quanto mais eles se ensinavam a respeito de Deus, mais eles distanciavam as pessoas de Deus. Porque eles eram só religiosos, fariseus. Isso é triste. Falavam em nome de Deus, liam as Escrituras, decoravam as Escrituras, mas estavam longe de Deus. Então nós, para fazermos o evangelismo, precisamos conhecer o Evangelho, nos encher do Evangelho, nos encher de Cristo, saber quem Ele é, para nós, crer para a gente mesmo primeiro. Porque não adianta eu pregar o Evangelho que eu não creio. Não adianta eu falar da volta de Cristo se eu não creio que Ele vai voltar. Não adianta pregar sobre a morte de Cristo na cruz se eu não acredito que Ele morreu por mim e perdoou meus pecados. Eu tenho que crer, primeiro para mim, para eu ser salvo. E aí testemunhar disso às pessoas. Aqui, em João 20, 31. João 20, 31. Olha só, João escreve o evangelho dele, que é chamado Evangelho de João. Esse evangelho que está na tua mão, certo? Ele vai explicar qual o objetivo dele ter escrito o evangelho inteiro nesses 2 versículos. Por que ele escreveu João, o evangelho de João? Gente, qualquer pessoa que estuda um pouco da teologia sabe que esses versículos, eles resumem todo o evangelho de João. Ele é o propósito do evangelho de João. E olha só qual é o propósito do evangelho de João. E eu vou falar, o propósito da Bíblia é esse. Vamos ver qual é? João 20, versículo 31 diz assim. Perdão, 30. João fala assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas esses sinais miraculosos que ele registrou, estes foram escritos para quê? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Todo o Evangelho de João, todos os sinais, maravilhas que Jesus fez, foi para que nós crêssemos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo no nome dele, tenhamos vida eterna. Não tem outro propósito. A Bíblia inteira foi escrita para que a gente creia no enviado de Deus, Jesus, que é o Cristo, o Filho dele, no que ele fez e no que ele vai fazer quando ele voltar. Maranata, não foi isso que nós... a palavra aqui. Essa é uma das falas, das mensagens deles. O Coreia do Sul, esse movimento que eu estou falando, eles falam muito da fé maranata. Eu tenho que pregar o evangelho que Jesus vai voltar. É a fé maranata. É viver a vida desejando o retorno de Cristo. É a fé maranata. Vem, Senhor Jesus. Mas viver de verdade. Viver acreditando que Ele vem, querendo que Ele venha, organizando a nossa vida para que Ele venha e cumprindo a nossa chamada para que Ele venha. É a fé maranata. Vem, Senhor Jesus. Né? Alguma pergunta?
Tudo bem por enquanto? Posso subir mais um pouquinho aí, pastor Beto? Como vocês estão de horário? Eu sei que é bastante coisa, né, falando, mas deu para pegar por aí? Eu vou tentar fazer um resumo rapidamente das outras lições para engatilhar para o que a gente vai continuar falando amanhã. Tá? O que eu quero aqui tentar deixar claro para você, eu vou fazer o possível para resumir uma lição que seria em 40 minutos, em poucos minutos. Só para eu deixar o engatilhado para a gente continuar falando sobre o Cristo amanhã e no domingo. Só entenda o seguinte: o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu gostaria que vocês confiassem em mim agora. Eu tenho todos os versículos, por causa do tempo eu não vou ler alguns, tudo bem? Então vocês vão recobrando os versículos aí, lembrando. Deus criou todas as coisas para ter vida plena, vida abundante, inclusive o ser humano. Tem um princípio da criação. Cada coisa que Deus criou foi criada para viver em determinado lugar e ser feliz ali. Quando Deus faz o mar, não sei se você lembra, Deus dá uma ordem para o mar. Você lembra qual foi a ordem? Mares, produza peixes. Por quê? Porque esses seres viventes produzidos por aquele meio ambiente promoveria a esses seres a vida plena deles ali. Tudo que eles precisariam para viver adequadamente bem seria naquele habitat. Se você tira um peixe da água, você tira ele do lugar onde ele foi criado para estar, você arranca ele dali, quem já pescou sabe disso, ele começa a fazer o quê? Se debater, tentando encontrar o seu lugar de sobrevivência, de vida. As árvores, o pastor vai me ajudar lá, não foi? Quando ele faz a terra, o que ele fala para a terra? Produza também animais selvagens, segundo as suas espécies, domésticos. Então a terra lhe manda produzir os animais que iriam viver na terra. E esses animais viverem em cada lugar da terra, selvagem, doméstico, e cada um encontra a sua felicidade, o que nós chamamos de vida plena, abundante, no lugar onde ele foi criado para estar. Quando Deus vai criar o homem, ele não fala, terra produz o homem, mar produz o homem. Façamos o homem de nós mesmos, da nossa imagem e a nossa semelhança. Deus retira o homem de si próprio, faz um molde de barro, sopra quem ele é, o seu espírito, o seu fôlego de vida nesse homem. E o homem passa a viver, só que a vida plena do homem está enquanto ele está em Deus. O lugar da bênção do homem é estar em Deus, assim como o lugar da bênção do peixe é estar na água. Aleluia! Assim como a bênção dos animais é estar na terra. Então nós não encontramos vida plena sem Deus. Na riqueza, no mundo, nas coisas da terra. A nossa vida plena está em Deus só. Entenda isso, você foi criado dali. Só que aconteceu um grande problema. Para Deus manter essa bênção com Adão e Eva, Deus faz um pacto. Vocês se estranham com a palavra pacto, mas é melhor do que aliança. Aliança e pacto é a mesma coisa. Só que a aliança, para a gente ocidental, é muito fraquinha. A aliança, né? Não, é pacto. O pacto. Deus faz um pacto. Não pode ser quebrado. Quebrou, tem consequências. Deus é um Deus de aliança, um Deus de pactos. Inclusive pactos que envolvem sangue, o sangue do próprio Filho. E Deus faz um pacto qual é? Desfrute de tudo que eu dei para vocês. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. O que Deus está falando? Para você continuar tendo vida plena, pode desfrutar de tudo que eu criei. Tudo. Todas as árvores do jardim, toda a plenitude. Imagina, o jardim era climatizado, né? Não tinha frio, não tinha calor. Deus tinha feito tudo beleza ali para ele ser a maior felicidade. Gente, não precisava tirar
espinho da terra, o pesticida, estava tudo lá, bênção. Deus tinha plantado, estava dando fruto. É só colher, comer, desfrutar. O casal não tinha problema nenhum entre eles estavam nus, ninguém tinha problema porque eles eram um. Ninguém queria dominar o outro, a mulher dominar o homem, a mulher o homem igual hoje. Não tinha nada disso antes no Éden. Era tudo bonito, belo, perfeito, feliz, tudo que a gente queria. Tinha saúde, provisão, terra, alimento, tinha Deus, que era o principal, porque Deus mantinha toda essa felicidade, porque eles estavam em Deus. Quando a serpente vem, gente, presta atenção agora, que aí começam os problemas do ser humano. O ser humano só tem 3 problemas, não acho que você tem muito. Tudo que a gente chama de problema, não são problemas, são aflições dessa terra, tribulações, provações. Nós só temos 3 problemas. O primeiro, a serpente. A serpente entrou no Éden e foi lá falar no ouvido de Eva. E nós percebemos que Eva não conhecia o pacto direito. Ela não conhecia. Provavelmente Adão não ensinou direito, porque Deus falou para Adão. E Eva então falou assim: Deus disse para a gente não comer e não tocar. Deus não disse nada disso. Deus disse para não comer. Se tocar, ela que acrescentou. Olha só como ela desconhece com clareza a palavra de Deus. Não mude uma vírgula da palavra de Deus. Ela acrescentou. E disse que a gente vai morrer. Não disse que a gente vai morrer. Disse que certamente morrerás. Eva e Adão deixaram então o conhecimento da palavra. Conseguiu enganar Eva. E Adão, só olhando, deixando Eva ser enganada. Quando ela toma do fruto e come, o que Adão deve ter pensado? Porque ela comeu primeiro e ela oferece. Adão estava perto, gente. A Bíblia fala que ele vai lá e ela oferece. E ele come também. Ele falou isso. Em vez de falar, mulher, não. Deus falou isso. Não vamos fazer isso não. O que Adão deve ter pensado? Eva comeu a fruta e não aconteceu nada. Deus falou que ia morrer. Cadê que ela morreu? Entra a descrença no coração de Eva e Adão contra a palavra de Deus. Aí, o diabo aprisiona toda a humanidade separada de Deus, no engano de Satanás. Eles comem, desobedecem, quebram o pacto. Vêm todos os problemas. Doença física, problemas psicológicos, medo, culpa, tudo eles começaram. E o maior problema que eles tiveram, foram separados de Deus. Deus os retirou do jardim. 3 problemas maior entrou: Satanás, o pecado e a separação de Deus. Aqui está a infelicidade do ser humano. Aqui está a perdição do ser humano. Satanás tem enganado a humanidade longe de Deus. O pecado tem afastado o ser humano de Deus. E quando eu falo pecado, eu não estou falando do seu pecado moral. Eu estou falando do pecado da nossa natureza, que não acredita em Deus, que não acredita em Cristo, no pacto. Eles não acreditaram na palavra de Deus. E o diabo vai tentar manter você desacreditando de Cristo, enganado, porque ele não quer que você acredite em Cristo, para te manter separado de Deus. São os 3 problemas que o ser humano tem, e os 3 problemas que Jesus, que é o Cristo, veio resolver. E aí a gente vai continuar assim amanhã. Tudo bem? Eu vou tentar deixar esse engatilhado. Amanhã a gente vai lembrar desses 3 problemas. E nós vamos lembrar como Cristo resolve esses 3 problemas. Que essa é a boa notícia. É o Evangelho que a gente tem que pregar. Tudo bem, gente? Amém. Glória a Deus. Posso encerrar alguma pergunta? Tudo bem?
Posso orar? Então, tá. Vamos agradecer a Deus? Pode se colocar em pé. Da minha parte eu quero encerrar. E eu passo a palavra para quem depois, pastor, para